Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Eu falei que Deus me ama tanto. Ele mandou um frio esse fim de semana. Olha que bênção. Eu não ia aguentar 35 graus. Eu ia morrer. Pregar 35 graus. Mas Deus é tão bom que mandou um vento gelado. Para quem não gosta, usa casaco. E eu tô com ar-condicionado e ventilador. Os homens que são calorentos podem sentar aqui e pegar o vento. Mas amém. Nesse formato novo, é a primeira vez que eu prego. Quer dizer, eu tenho que falar com vocês e com quem está nos assistindo em casa. Então, gente, de casa, se eu esquecer, porque eu não estou acostumada. Eu falava para o Paulo, que talento que você tem. 6 meses pregando, olhando para um vídeo. Eu não tenho esse talento, gente. Então, às vezes, eu esqueço que tem gente me assistindo em casa, mas tem uma galera muito jóia aqui na igreja. Yes, para vocês! Uma galera sensacional. Adorei de ver a igreja quase lotada, né? Não dá para ficar lotada, quase. Amém. Gente, foi tão engraçado. Semana passada o Fernando pregou. E eu ouvi a pregação do Fernando e falei, ele roubou minha pregação. Eu tive que mudar. Mas na verdade eu senti que Deus queria que falasse na mesma linha, não a mesma pregação. Mas na mesma linha. Então o que eu vou falar hoje para vocês, ele serve para vocês, serve para nós. Para vocês e para nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma pergunta. E vou dar 5 minutos para você pensar. 5 minutos não, 5 segundos. Tá? Eu quero saber o que Deus quer de nós. Pensaram? Já pensaram? Quer ver como eu sei o que vocês estão pensando? Deus quer que eu trabalhe para Ele. Deus quer que eu dê fruto. Deus quer que eu discipule. Deus quer que eu evangelize. Deus quer que eu sirva na igreja. Vocês pensaram igual? Vocês pensaram outras coisas? Que vontade de perguntar umazinha? Não, depois no final vocês falam. Aí nas casas, o que Deus quer de nós? Que Deus quer de você? Gente, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero alinhar o nosso pensamento ao propósito de Deus. Porque eu sei que muitos falaram coisas que eu falei aqui. E outros pensaram em outras. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu vou para o céu. Deus quer que eu tenha dinheiro, seja bem de vida, me realize. Nenhuma dessas respostas estão erradas. Elas estão certas. Mas eu quero que a gente lê agora Atos 17, 25. Eu fiz um PowerPoint, eu não sei se os caras conseguiram. Bora lá. Os caras, vocês conseguiram? Eu trouxe na última hora, gente. Eu fiz olha, sabe o que está dizendo em Atos 17, 25? Está dizendo assim, deixa aberto em 17 que nós vamos ler alguns versículos. Está dizendo que Deus, gente, não se escandaliza, hein? Deus não precisa do trabalho, das mãos dos homens. Não precisa do trabalho do homem. Que horror! E antes que você já se aproveite e fale, eba, eu não vou fazer mais nada. Eu vou sentar e descansar. Eu quero te dizer que Deus quer que você trabalhe. Mas não foi isso que Deus quer de você. Leiam, eles estão conseguindo. Estão conseguindo. Eu vou ler. Eu entreguei na última hora, tadinhos.
Nem tampouco Deus é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Então, e diz assim, pois ele mesmo é que dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. Então, se na sua cabeça Deus quer que você venha para a igreja, ou que você se converta, ou que você esteja com Ele para trabalhar, decepção. Não é isso. Isso é consequência. Não é o propósito de Deus. Consequência. E vou já dizer de antemão que eu tenho visto pessoas trocarem de lugar do propósito de Deus. Fazem o seguinte, acham que Deus quer que trabalhe. Só que você não está alinhado com o plano e a vontade de Deus. Isso é consequência. Então, como a gente leu isso, vamos ver. A pergunta certa é para que Deus criou o ser humano. Conseguiram abrir? Não conseguiram abrir. Tudo bem, abramos a Bíblia. Gente, isso aqui serve, tá? Sem PowerPoint. Abramos a Bíblia. Atos 26 e 27. A resposta está aqui. Eu quero só contar para vocês o que aconteceu nessa época. Paulo estava em Atenas, que era o centro da filosofia do mundo. Era o centro do mundo. E Paulo estava lá e viu que o povo era idólatra. Aí, e de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra. Determinados tempos já dantes ordenados os limites das suas habitações. Então Deus criou a humanidade de um só. Quem foi esse um só? Adão. Para habitar sobre a terra. E 27, a resposta está no 27. E 27, para que buscassem ao Senhor. Então vamos relembrar isso. Para que Deus criou o homem? Para buscarem ao Senhor. É só isso? É só isso? É só isso? Para que Deus te criou? Qual a razão que Deus te criou? Para buscarem a Deus. Aí o que o homem faz? Ele se enche de trabalho e substitui a busca por trabalho. Trabalho na igreja, atividades na igreja, atividades fora da igreja, muitas coisas. E Deus só quer uma coisa: buscarem a Ele. E diz assim em Jeremias, depois eu ponho, agora não, que se você buscar, você vai achá-lo. Mas, tem um detalhe. O que Deus quer fortemente de cada um de nós? Jeremias, próximo, 29, 13 e 14. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Então, gente, Deus procura pessoas que queiram, desejem, precisem, vão atrás de Deus. Ele te criou para isso. Então você vai achar Deus se você buscar de todo o seu coração. Aí você pode me perguntar: ô Leni, você está falando isso? Essa é uma das primeiras aulas de JEP. Sempre que você está gastando tempo, eu já aprendi isso no JEP. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma das primeiras aulas de JEP. E sabe que eu vejo na igreja, nos cristãos, baixíssimo nível de busca de Deus. Vocês ouviram? Baixíssimo nível. Se é uma das primeiras aulas de JEP, deveria ser a aula mais lembrada todos os dias. Mas um baixíssimo nível da busca de Deus. Vocês buscam atividades, vocês buscam trabalhos, vocês buscam encontros, vocês buscam várias coisas. Mas buscarem a Deus, baixíssimo nível. Pouquíssimo. E pior ainda, buscar, às vezes até você busca, mas se relacionar com Deus, esquece.
Eu posso contar nos dedos das 2 mãos quem se relaciona com Deus. Gente, é muito sério. Sabe por quê? É muito sério. Porque nós temos que alinhar o que a gente pensa com o que Deus pensa. E não fazer o que a gente acha que Deus quer. Ah, Deus quer que eu trabalhe muito na igreja. Deus quer que você trabalhe, mas que antes busque com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu desejo, com tudo. Eu quero Deus. Vamos cantar aquela música? Eu quero Deus. Vocês querem Deus? Eu quero Deus. Mas o povo troca. Eu quero saber por que vocês trocam. Porque o ser humano não entende qual é o propósito de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês. Não pensem que eu estou falando só para vocês. Agora vai para cá. Para a liderança. Para a intercessão. Quando nós começamos a pandemia, nós começamos a orar porque estava grave a situação, né? Pavor total. Está tão bom o vento que até voa as páginas. Estava um pavor total. O que aconteceu? A gente falou, vamos orar, porque não sabemos o que vai acontecer. Vai fechar a igreja, vai fechar o país, vai vir a destruição do mundo, que vai morrer todo mundo. 1 milhão vai morrer no Brasil. A coisa estava feia. Deu pavor geral. Desde ovelhinha novinha até pastor velho, no mundo todo deu pavor geral. Então nós fomos orar. E para tristeza nossa, tristeza da intercessão, tristeza dos pastores que estavam orando junto. Sabe o que Deus falou? Sabe o que Deus falou para a gente? Fala assim, as suas taças de oração estão vazias. Quem está aqui junto comigo, buscando a Deus todo dia, sabe que Deus falou isso. As suas taças de oração estão vazias. Gente, a intercessão ora. Ora de domingo antes do culto. Ora em casa sozinho. Ora de quarta. Ora de terça. E Deus falou que as nossas taças. Porque vocês sabem que Apocalipse fala que as taças de oração são cheias com a oração dos santos. As nossas taças estavam vazias. Gente, naquela hora, para mim, foi uma surra de Deus. Sabe por quê? Eu falei, Deus, se a gente está vazio, o resto. E o resto da igreja? Meu. E vocês? E nós? E o mundo? Falei, Deus, eu fiquei com vergonha de Deus. Eu não sei se vocês têm vergonha de Deus, mas eu fiquei com vergonha de Deus. Com 40 anos de crente, Deus falar que nós estávamos com as taças de oração vazias. E sabe o que eu entendi? Que nós buscamos pouquíssimo a Deus. Nível abaixo de 0. Todos. Começou a surra conosco. Nós apanhamos primeiro. Deu uma vergonha. Eu falei, gente, eu falei que a gente ia orar só domingo, mas agora a gente não vai só orar domingo. A gente vai orar segunda, terça, quarta. Eu não quero levar mais um puxão de orelha de Deus. Não quero. Gente, Deus falar para nós que nós não estávamos orando nada. E a gente orava um pouquinho. E imagina a igreja. Eu queria fazer um questionário. Quantos de vocês oram para Deus todos os dias, o tempo todo? Alguns oram. O cristão acostumou a substituir o relacionamento com Deus por atividades. E Deus não quer isso. Ele quer que a atividade venha do seu relacionamento de intimidade. Vocês estão entendendo? O que você vai fazer para Deus vai ser resultado daquilo que você busca de Deus. E não fazer porque Ele não pediu. Ele não pediu. Gente, está na hora da igreja acordar. Está na hora de nós despertarmos. Porque se Ele falou para um grupo de intercessão que a gente está com as taças vazias, a igreja zerou. E não adianta,
porque não existe mover de Deus, não existe Espírito Santo, não existe fluir das águas, não existe conversão, não existe bênção se a gente não enche as taças. Não existe. Aí eu falei, está difícil. Mas começou com a gente. E agora a gente está fazendo o maior esforço. Mas teve outras chamadas, que eu vou falar no final. Teve outras surras que Deus deu. E vem para cá e vai para vocês. Para a liderança e para vocês. Sabe o que Deus falou? Deus falou que a gente se comportava como operários de uma fábrica. Produzindo. Que tal? É bom essa palavra? É horrível. Então Deus nos criou para buscarmos com um desejo incrível Ele, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, e nos relacionarmos com Ele. Aí sabe o que aconteceu? Deus deu um exemplo, que é o nosso padrão de exemplo. Vai ser difícil, mas é isso que Deus espera dos cristãos, da igreja, esse padrão de exemplo. Sabe quem Ele usou, que é um coração segundo o coração de Deus? Davi. Mas Davi pecou. Davi pecou. E fez coisa feia. E matou um monte de gente. E adulterou. E matou Urias. Mas vou te dizer uma coisa. Davi tinha um coração que Deus se agradava. E em Atos diz assim, Deus se agrada do coração de Davi. Porque o coração de Davi é como o coração de Deus. Ele está alinhado. Nós vamos sair daqui hoje alinhados. Igreja, pelo menos a igreja cristã da família do Butantã vai sair alinhada com o propósito de Deus. Com o plano, com o propósito de Deus. O resto do mundo, glória a Deus, que receba a semente. Mas se a gente não se alinhar, nós vamos nos decepcionar quando Jesus vier buscar a igreja. E está perto, gente. Está perto. Jesus está vindo buscar a igreja, se prepara. Os sinais dos tempos estão acontecendo. Deus está vindo buscar a igreja. Você vai ficar? Mas Senhor, eu achei que estava legal. Eu achei que eu estava produzindo bastante. Falei, mas eu não te pedi produzir bastante, eu te pedi uma coisa, e essa eu quero. Que você busque a Deus com todo o seu coração. De toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o desejo. E sabe por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Vamos ler lá em Salmos. Tá aí, gente. Salmos, pega aí. Cadê? PowerPoint? Tudo bem, vai. Salmos 27, 4. Cadê? É bom esses métodos modernos, né? Acho que a Bíblia é melhor. Eu gosto da Bíblia, mas é que é mais prático. Davi era rei. Davi tinha tudo. Davi poderia conquistar o planeta, se ele quisesse pedir a Deus. Mas ele fala uma coisa só eu quero de ti. A gente sabe essa palavra, mas a gente não aplica na nossa. Uma coisa só eu quero de ti. É que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Presta atenção, gente. Olha o nível que Deus quer comparar a gente. É nesse aqui, não é aqui no pé. Que eu queira morar. Para quê? Para meditar no Senhor e para contemplar a formosura de Deus. Para ver a majestade de Deus, a glória de Deus. É só isso que eu peço. Ele podia ter pedido, ó Deus, eu quero todos os países vizinhos sejam de Israel. Ó Deus, eu quero ficar mais rico. Ó Deus, eu quero construir casas, palácios. Ele só queria uma coisa eu quero.
Uma coisa. Eu quero morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. E além disso, contemplar a sua formosura, te adorar, te reconhecer, ver como você é maravilhoso. E eu vou contar para vocês, porque vocês talvez não saibam e não precisam saber, mas o tabernáculo, algumas versões falam que ele queria morar, queria morar no tabernáculo de Deus. Outras versões falam na casa de Deus. Eu não sei se vocês lembram que a arca da aliança é o sinal da presença de Deus. Vocês lembram? E essa arca da aliança tinha sido capturada e levada para longe. E Davi falou, não vou dormir em paz enquanto a arca da aliança não volte para Israel. Porque era sinal da presença de Deus. Então ele trouxe para Israel a arca e construiu uma tenda. Ou tabernáculo. Não era suntuoso, não era grande, não era maravilhoso. Era uma tenda que tinha o Santo dos Santos e tinha o átrio. Só. E no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. E aquela Arca da Aliança era sinal da presença e manifestação de Deus. Então, traduzindo o que Davi falou. Uma coisa eu quero e eu peço ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na tua presença. Eu queria saber aqui, quem da igreja tem esse desejo? Quem da igreja tem esse desejo? Todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias. Aquele desejo. Mas, gente, presta atenção. Fazendo o quê? Meditando naquilo que Deus fala e adorando. Aí sabe o que Davi fez? Davi colocou adoradores 24 horas, todos os dias da semana, para reconhecerem a glória e a majestade. Tamanho era o desejo que Davi tinha. Posso saber? Posso falar? Esse desejo fez com que Davi agradasse de tal maneira o coração de Deus, que tudo que ele fez de errado, e ele se arrependeu. Davi se arrependeu, porque Deus sabe que a gente peca, mas quando a gente se arrepende, ele ficou segundo o coração de Deus. Ele começou a colocar diante do altar 24 horas de adoração. Agora, gente, Davi era um verdadeiro adorador. E em João 4, pode pôr? Deixa aceso, gente. Não apaga, não. Deixa aceso. João 4, 23, 24. Diz assim. Mas a hora é. Eles apagam, tá bom. Vamos ler já. Vocês têm Bíblia? Abram a Bíblia. Porque o PowerPoint não está ajudando hoje. João 4, 23, 24 diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Gente, faz um ano, antes da pandemia, eu comecei a perguntar, Deus, o que é adorar em espírito e em verdade? Deus, o que é? Deus, eu quero saber. O Senhor está buscando adorador. Nós na igreja somos adoradores? Nós somos adoradores? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Presta atenção que está escrito aqui. Deus busca adoradores, não adoração. Vocês estão ouvindo? Antes que vocês me matem e o pessoal do louvor me crucifique no final. Cadê o povo do louvor? Antes que vocês falem assim, você está tirando a música da igreja. Eu quero posicionar vocês no lugar certo. Deus não busca adoração. Deus busca
adoradores. Sabe qual é a diferença? Adoradores têm desejo de estar com Deus, de encontrar Deus todo dia. A adoração é transformar o desejo em música. Sabe quem instalou a música? Foi Davi. Não tinha música antes de Davi. A música começou em Davi. Agora, o pior, que as pessoas pensam que por cantar estão adorando. Sabia que não? Você pode estar cantando e não estar adorando? Sabe por quê? Porque diz assim, me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Louvam com a boca, mas o coração está muito longe de mim. Então Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi. Vamos ler lá Atos. Essa eu quero que vocês leiam. Já que o PowerPoint não ajuda. Atos 15, 16, 17. Gente, o pior dos tabernáculos, o pior da casa de Deus, era o tabernáculo de Davi. Era simplesinho, era sem graça, xoxinho, pequeno. Mas tinha uma coisa que não tinha os outros tabernáculos, os outros templos. Tabernáculo é templo ou casa. Então, gente, olha aí. Vocês abriram Atos 15, 16, 17? Não abriram ainda. Depois disto, diz, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Isso está falando em Atos. Isso é uma palavra profética. Isso está falando para os dias de hoje. Que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. E vai levantar das ruínas. Para quê? Para que o restante dos homens busquem a Deus. Vocês estão ouvindo? Em Atos, no Novo Testamento, profeticamente, foi falado por Amós. Lá no passado, Deus falou, vou restaurar o tabernáculo de Davi. O que era o tabernáculo de Davi? Era um lugar em que as pessoas tinham desejo de encontrar a Deus e de se relacionar com Deus. Esse é o tabernáculo de Davi, que está escrito em ordem, para que todos os homens busquem o Senhor, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Gente, Deus se agradou tanto de Davi, que Ele quer restaurar esse tipo de adoração. Lembra? Ele busca adoradores, não adoração. Então, se você estiver na igreja e você não for cantar, mas se você adorar, você está agradando a Deus, você está alinhado com Deus. Você está alinhado com o propósito. As pessoas transformaram o adorador em adoração. Então, um monte de música que canta com a boca, mas não canta com o coração. Você canta com a boca. Lá, 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 e você nem sabe o que está cantando. Quantos eu vejo cantando assim? Lá, 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 lá. Tá nem aí. Eu amo, eu entrego a minha vida a ti, eu te adoro. O que vai ter para janta? Está de olhos abertos, olhando as paredes, vendo se o irmãozinho está sentado, está com um vestido novo, está com uma roupa nova. Sinto muito, mas você está enganado. Você está desalinhado com Deus. Deus quer um coração que adore. Um coração que deseje ardentemente buscar o Senhor. Estar com Ele, encontrá-lo, estar no Santo dos Santos. Gente, vocês foram comprados com um altíssimo preço para poder estar no Santo dos Santos. Sabe o que significa Santo dos Santos? Sabe o que significa?
Um dia eu vou fazer um estudo disso, mas é o lugar da presença de Deus. Jesus rasgou o véu quando ele morreu, para que você entre com ousadia no Santo dos Santos. A igreja não tem entrado no Santo dos Santos. Vocês não têm entrado na presença de Deus. Por quê? Porque vocês estão sendo operários da fábrica do Senhor. Que tal essa palavra? Vocês são como operários de uma fábrica, procurando excelência na produção e zero no coração. O padrão que Deus quer, olha o padrão que Deus quer. Sabe qual é o padrão? O padrão de Davi, o coração de Davi. Eu quero que hoje a igreja, ela chegue, se arrependa de não estar nesse padrão de Davi. Porque nós temos um único objetivo na vida. Nós fomos criados para buscar e encontrar a Deus e adorá-lo. Com o nosso coração. Se você não cantar, não tem problema. É melhor cantar, fica mais gostoso. Mas se cantar te distrai da adoração, não canta. Adora. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grandioso. Não há outro igual. Jesus, a gente quer te coroar. A gente quer te engrandecer. Você merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Isso é adoração. Um coração é fruto de lábios que adoram ao Senhor de coração. Tinha uma equipe de jovens aqui na igreja no passado, falava assim, eu detesto as músicas, que eu gosto de outro tipo de música. Eu falei, você não precisa cantar essas músicas. Você precisa adorar a Deus. Você não precisa cantar essas músicas. Cada um tem a sua melodia. Você precisa adorar a Deus. Então, equipe de louvor. Cadê a equipe de louvor? Bom, tá aí. Vocês precisam adorar a Deus de todo o seu coração, com toda intensidade, com toda a busca. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Vocês querem Deus? Eu quero é Deus. Eu quero estar no altar do Senhor. Eu quero é Deus, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Vocês têm que querer Deus. Vocês têm que desejar Deus com todo o seu coração. Muda a igreja. Muda. Se arrependam de estarem trabalhando sem adorar. O seu trabalho pode ser uma adoração, mas se você não tem tempo com Deus, muda. Você tem que ter tempo com seu Deus, com o nosso Deus, tempo. Faça que nem Davi, queira estar na presença de Deus todos os dias da vida. Eu quero é Deus todos os dias da minha vida. Eu quero estar na casa do Senhor. A casa do Senhor representa o lugar onde tem gente buscando com o mesmo objetivo. Todos juntos. Deus busca pessoas assim. É esse padrão aqui, gente. Não é esse padrão aqui. Vocês ouviram? Vocês vão mudar? Vamos mudar? Vamos adorar a Deus. Ele procura isso. Ele só uma coisa. Deus falou para Marta. Marta, vocês conhecem essa passagem? Marta, Marta, por que você está tão atribulada com tanto serviço? Eu sei que é para mim. Mas por quê? Você está distraída. Distraída. Que tapa na cara, né? Eu não te pedi isso. Eu não te pedi para fazer isso. Você está distraída. Sabe o que Deus quer? Ele falou, Maria escolheu a única parte que importa. Não é a melhor, é a única. É estar nos pés do Senhor, buscando ouvir sabedoria eterna. Planos profundos. Deus não precisa de mãos humanas. Ele criou o mundo. Então eu busco o Senhor, eu me encho do Senhor e aí eu vou trabalhar para Ele. Não troque de lugar. Porque se você não se relaciona com Deus, você não está alinhado com o propósito que Deus te criou. Não está alinhado. Vocês estão ouvindo? Porque
Porque foi esse puxão de orelha que Deus nos deu, não deu, gente? Da intercessão. Doeu. Doeu. Agora, vocês entenderam que Deus busca pessoas, Ele pôs no nosso coração um desejo de buscá-lo. Intensamente. Com todas as nossas forças. Porque Ele pôs, desde que a gente nasceu, é uma chave que tem dentro do ser humano, que foi colocada na gente. E quando a gente nasce, essa chave dá volta. E desperta. Você percebeu que você está aqui e foi atraído por Deus? Eu fui atraída. A minha família não tinha religião nenhuma. Era a única, minha mãe mística e meu pai ateu. Não acreditava em nada, não acreditava em nada. Mas eu tinha desejo de encontrar Deus. E Deus me atraiu para Ele. Aí me converti eu. Porque quem é verdadeiro e sincero com Deus, Deus leva para o caminho certo. Deus me atraiu para Ele. Aí atraiu minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu tio. Foi atraindo. Minha prima. Mas por quê? Porque eu tenho todos nós temos um botãozinho que desperta quando a gente nasce. Essa é a chave. Só que tem uma coisa. O Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. E por isso elas vão buscar em lugares que não são Jesus. Vão buscar em religiões, em dinheiro, em sucesso, em profissão, em seitas, em realizações, em profissão. Mas quer saber uma coisa? Aquele que é sincero, Deus tira de dentro do engano. Aquele que tem o desejo de Deus e vai ser um verdadeiro adorador, Deus tira do engano. Uma história que mexeu muito comigo, muito, eu acho que eu tenho um tempinho para contar, foi de um cara que nasceu na macumba. Essa história mexeu muito comigo. Esse cara nasceu na macumba, foi consagrado na macumba desde criança. Ele tocava atabaque para os espíritos. Mas ele tinha um desejo de encontrar Deus. Deus conhece o coração do homem. E ele, o que ele fazia? Ele tocava atabaque e descia os espíritos. E ele falou, vou ficar minha vida toda aqui dentro desse centro de macumba. Porque minha geração de pais vem da macumba. Eu fui consagrado desde o ventre para ser servo dos orixás lá. E um dia ele estava lá tocando atabaque. E um espírito apareceu, desceu e falou assim para ele, sai daqui que esse lugar não te pertence. Ele ficou magoado. Como assim? Eu nasci na macumba, eu fui consagrado, eu fiz cabeça, eu cresci aqui. E ele continuou na macumba. Passou um tempo, estava tocando atabaque para os orixás lá, baixou o orixá de novo. Já não falei para sair daqui que esse lugar não te pertence? O cara ficou muito magoado. Vocês não me querem? Não, sai daqui. Aquele lá em cima mandou você sair daqui. Se Deus tira de dentro de um centro de macumba, Ele vai atrás de quem tem um coração de adorador, uma adoração que busca Deus. E esse cara saiu de dentro do centro e falou, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E começou a andar e procurar. E apareceu, viu uma igreja e entrou numa igreja. Hoje ele é pastor. Por quê? Porque o coração dele era coração de adorador. Era um coração que tinha desejo de Deus. Ele queria Deus. Porque é para isso que Deus nos criou. Para buscá-lo e encontrá-lo. E Deus, Ele facilita a busca para quem quer Ele. Mas tem uma coisa que pode... que é um inimigo que a gente não percebe que esse inimigo pode nos desfocar do propósito de Deus. E mais uma vez Deus puxou a nossa orelha na intercessão lá no Zoom. Mais uma vez. Deus falava assim, cuidado para quando voltar a rotina. Cuidado. Eu falei, Aí a gente estava ouvindo, novo normal, então não vai ser igual.
Deus falou, cuidado para quando voltar a rotina, para vocês não se distraírem. Ah, tá bom, Deus. Passou um tempo, Deus voltou a falar. Cuidado, não voltem para aquilo que vocês faziam antes. Para o ativismo. Para muita coisa que vocês fazem. Aí o Fabiano e a Milena tiveram no mesmo dia, à noite, um sonho. Gente, é muito impressionante. Deus dá no mesmo dia um sonho para os dois, em casas diferentes. E o sonho era assim, é tudo Deus tendo misericórdia de nós e chacoalhando a gente. Chacoalha nós e chacoalha vocês. Porque com certeza eu estou passando recado. Estou passando recado para a igreja. Naquela noite, o Fabiano e a Milena sonharam que para chegar na igreja você tinha que entrar no shopping. Que coisa esquisita. Passar pelo shopping para chegar na igreja. E sabe que nós entendemos? Que o shopping representa distração. Não é só shopping, é jogo de futebol. É visita que chega em casa. É trabalho. E tudo isso não é pecado. Trabalho não é pecado. Querer comprar uma casa nova não é pecado. Querer crescer profissionalmente não é pecado. Isso não é pecado, não é errado. Mas ele tem um inimigo escondido que nos tira do foco que Deus nos criou. Que é buscar Deus, é encontrá-lo e é estar na presença de Deus. Então o shopping representava distração. Para vocês chegarem na igreja, vocês vão ter que vencer. A igreja representa a comunhão dos irmãos, a busca do Senhor, aquela coisa que Davi falou, que todos os dias quero estar na presença do Senhor. E falou assim, cuidado, porque o shopping representa a distração. Vocês vão voltar para a vida normal e vocês vão se distrair e não vão conseguir voltar para o nível que eu quero. Olha o nível que Deus quer. Um coração segundo o coração de Davi. Não coração segundo os cristãos de hoje em dia. Zero. Quase nada. Eu não estou apontando ninguém, que cada um sabe da sua vida. Mas eu estou falando que Deus falou para nós. Estou falando para vocês. Então, eu queria agora... Tem mais duas coisas que Deus falou para nós. Mas eu creio que não dá tempo por causa do horário. Uma das coisas que Ele mais falou para a gente... Talvez dê, 5 minutos, dá? Deus falou para a gente assim, cuidado com a religiosidade. Cuidado, gente, com a religiosidade. Cuidado com a tradição. Sabe o que é religiosidade, gente? É vocês fazerem coisas por religiosidade, por costume, por prática. Sabe quem era um religioso cego? Super religioso? Saulo de Tarso. Ele era extremamente religioso. Eu não vou ler porque não dá tempo, mas Filipenses 3, 5 e 6, Paulo se descreve. Ele fala, gente, eu nasci, traduzindo, crente. Eu nasci judeu. Fui consagrado para Deus desde que eu nasci. Eu sou de gerações. Já ouvi falar de tradição? De tradição. Eu fui judeu desde meu tataravô. Segundo a lei, eu fui rígido. Eu não errei um detalhe. Segundo a ordem, eu fui fariseu. Sabe o que é fariseu? É uma das piores ordens religiosas. E vocês sabem que Jesus falou bastante contra os fariseus. Segundo a ordem, eu fui fariseu. Segundo a lei, eu fui irrepreensível. Segundo a geração, eu nasci de geração em geração de judeu. Fui consagrado. E eu persegui a igreja e matei cristãos. Sabe por quê? Porque a religião cega. Muitos na igreja são religiosos. Aí Deus falou tantas vezes para a gente fazia assim, sou eu, Senhor. Sabe aquela coisa de Judas falando para Jesus? Sou eu, Senhor. Porque o Senhor voltou a falar religiosos.
Porque se eu voltar a falar que nós somos religiosos. Religiosos são pessoas que praticam coisas habituais e nem têm necessidade de se relacionar em intimidade com Deus. São religiosos. Está cheio de religiosos na igreja. Não digo nessa, mas em todas. Cuidado para você não ser um religioso. Porque o religioso segue e mata. Deus quer corações que busquem a Deus ardentemente, queiram estar com Deus. Que o amem de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, que queiram se... não quero que nunca mais Deus diga para nós, vocês são operários produtivos de uma fábrica, eu não pedi para vocês trabalharem assim. Eu quero me relacionar com você. E desde que nós começamos a nos relacionar com Deus todos os dias. Gente, eu tenho quase 40 anos de crente. O meu nível espiritual em 6 meses foi daqui para cá. O Fabiano fala a mesma coisa. Todo dia, buscando a Deus. E os tesouros do céu foram sendo derramados. As revelações do céu foram sendo derramadas. As verdades eternas foram sendo derramadas. E sabe o que aconteceu? Eu não quero mais nada, Deus. Eu quero estar como Davi. Quero estar todos os dias na tua presença. Quero estar com o Senhor. Quero te ouvir. Quero ver as revelações, as profundezas. Em Coríntios fala que o Espírito de Deus revela as profundezas de Deus e traz para nós. Mas só quem busca, só quem se relaciona. Não é para qualquer um. Deus tirou da macumba aquele cara porque tinha um coração que desejava Deus. Deus vai tirar você daqui porque você não busca Deus. Deus não vai tirar porque Ele deixa crescer o joio e o trigo junto. O lobo no meio das ovelhas. Não estou chamando ninguém, mas você examina seu coração. Como é que você é? Qual é o seu nível de busca de Deus? Qual é a sua vontade de se relacionar com Deus? Qual é? Qual é o seu desejo? Se você não consegue, eu conclamo a igreja para se arrepender. Quem quiser mudar de caminho, sabe o que é arrepender? Arrepender é metanoia, é mudar de direção. Você está indo por aqui e você fala, muda, arrepende, muda de direção. A partir de hoje eu quero ver corações desejosos de se relacionar com Deus. Corações que amem, que queiram estar na presença do Senhor. E não quero que vocês levem o puxão que nós levamos, de orelha. Eu falei, não vou levar mais, Deus, eu vou obedecer, vou orar todo dia, vou te buscar. E hoje, quer saber uma coisa? Eu e toda a turma que estamos buscando a Deus, não é verdade? A gente tem desejo. Eu faço uma ginástica. Eu tenho paciente antes, tenho paciente depois. Mas eu quero encontrar Deus e ouvir as profundezas que Ele tem para revelar. Eu quero obedecer, eu quero cumprir, eu quero estar alinhado com a vontade e o plano de Deus. Gente, vocês tomem cuidado. Porque Jesus vai vir buscar a igreja e Ele vai falar, vocês não estão alinhados. Vocês estão fora. Vocês estão trabalhando, atarefados, mas não estão cumprindo o que eu quero. Eu quero orar pela igreja. Quem quiser, cadê a turma do louvor? Sumiu, deve estar orando. Pode entrar. Não é, Fabiano? Não é que a gente tem desejo de estar com Deus, Fábio? Fabiano falou, eu faço questão. Eu quero estar com Deus. A princípio, eu vou confessar, era meio chato. Não estava acostumada a buscar Deus todo dia, assim, 2 horas. Em princípio, eu estava... É uma ginástica, é um exercício, não é? Mas à medida que a gente foi buscando e começou a ouvir, começou a entender Deus falando, e foi aumentando, a gente foi querendo mais, e aí marcaram 24 de oração, e alguns participaram de vários horários de oração, mas o legal é buscar a Deus e ouvir Ele falar. É muito legal, é muito bom. Vocês têm que aprender a ouvir Deus falar. Vocês têm que exercitar, é um exercício.
E vocês vão começar a aprender a ouvir Deus falar. Eu quero ver quem quer uma metanoia, uma mudança de atitude, quem quer se arrepender do nível de busca que você tem de Deus, eu quero orar para que venha para frente.